Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum. Nessa terça-feira da terceira semana da Quaresma, Cristo é verdadeiramente o nosso Redentor, diz Tomás. E ele explica, e ele vai explicando de um certo modo, assim, gente, bem interessante, que pelo pecado dos nossos primeiros pais nós somos alienados de Deus, conforme ensina o segundo capítulo da carta aos Efésios. Foi pelo pecado nós somos separados de Deus, de certo modo. Aí nós caímos sob o poder roubado, que o demônio roubou de Deus. Caímos sob esse poder. Por sua paixão, e aí pela paixão de Cristo, Cristo nos redimiu. Ele fez duas coisas. Ele nos libertou do poder do inimigo, conquistando-o através de virtudes que eram o exato oposto daqueles vícios pelos quais o inimigo havia conquistado o homem, e expressamente pela humildade, obediência e pela austeridade, o que ia na direção completamente oposta ao gozo do fruto proibido. Ou seja, primeira coisa, vamos explicar essa primeira coisa. Ele nos libertou do poder do inimigo. E Cristo conquistou essa libertação para nós através das virtudes, pela humildade, pela obediência e pela austeridade no sofrimento. O que é na direção daquilo que o demônio o tentou, que o demônio queria, que o demônio fazia. Mas ainda, em segundo lugar, a segunda coisa que Cristo fez, ele fez reparação pelo pecado que havia sido cometido. E desse modo, a segunda coisa, Cristo uniu o homem a Deus e fez o homem filho e servo de Deus. Ou seja, nos libertou do poder do inimigo e nos fez filhos e servos de Deus. Essa emancipação, duas coisas a fazem, são importantes ser ditas. Cristo nos comprou de volta. É como se nós tivéssemos sido roubados de Deus e Cristo nos comprou e nos arrebatou para longe do poder do demônio. Esse preço pelo qual ele pagou com o seu sangue. Ele pagou a fim de fazer reparação por nós, não ao demônio, mas a Deus. Ele deu a Deus. O demônio nos roubou, mas ele não foi lá nos comprar do demônio. Ele foi lá nos comprar de Deus, porque Deus é quem permite. Não que Jesus seja menos Deus, não que Jesus não seja Deus, né? Mas o Cristo, o ungido, aquele que seria crucificado, nos comprou de Deus aquilo que o demônio havia roubado, porque o demônio que permite. É Deus quem permite, o demônio permite. O demônio permite, pô. Continuando. Esse preço foi pago a Deus, e assim pela vitória que foi sua paixão, ele nos afastou do demônio. O demônio tinha, de fato, segundo Tomás, domínio sobre nós, mas injustamente, uma vez que o poder que ele tinha era roubado. Ainda assim era justo que caíssemos sob seu jugo, visto que foi por ele que fomos vencidos. Por isso era necessário que o demônio fosse vencido, pelo contrário exato das forças pelas quais ele mesmo vencera. Porque o demônio não venceu pela violência, mas pela sua mentirosa persuasão ao pecado, por nos convencer ao pecado. Mas desse modo, mesmo com tudo isso, mesmo com todo o esforço do demônio, Cristo é verdadeiramente o nosso Redentor.